soltar o verbo. Para compartilhar conhecimento, esse é mais um Empreenda SCcast, galera. Já são mais de 30 episódios para vocês, trazendo histórias inspiradoras do ecossistema de empreendedorismo de Santa Catarina, né, Filipão? Muito bem. Esse episódio conta com patrocínio master de Arte Pro Comunicação Visual, a sua comunicação visual para toda Santa Catarina, totens, fachadas luminosas, tudo que você precisar. A Arte Pro com projetos especiais lhe atende. Também contamos nesse episódio com o patrocínio da Cloud Park. A Cloud Park é um hub de mobilidade, galera. Estacionamentos do Rio Grande do Sul até o Acre pode contar com a tecnologia da Cloud Park, da maquininha do estacionamento do cartão até a cancela, tudo que você precisa para a gestão do seu estacionamento. E nesse episódio também é o pessoal da Silva Terraplanagem. Obrigado a galera lá, Bobcat, caminhões, toda a parte de terraplanagem, um microempreendedor que está se desenvolvendo aqui na região de Blumenau, e a gente agradece esse reconhecimento do nosso programa. Obrigado, pessoal da Silva Terraplanagem. E os nossos apoiadores, claro, CDL Blumenau, Câmara de Dirigentes Logística, obrigado a essa entidade importante, Sebrae Santa Catarina, através do escritório de Blumenau, obrigado, Sebrae. Esses dois dispensam apresentações, assim como a Rádio Mix 106.3 Blumenau. Estamos nas ondas da Mix, galera. Nutriblu Gastronomia Empresarial, comida transportada, cozinha na sua indústria, PHNX Consultoria Imobiliária, para Blumenau e região, você quer vender e comprar seu imóvel, e Creativity Digital Media. A Creativity é uma agência que deixa, né, o nosso podcast mais bonito, né? Obrigado ao Anderson também, ao diretor. E depois de muito perrengue, Alemão, obrigado aí por nos aturar. Muito bem. Estamos aqui, né, Felipão? Meu Deus do céu, tem que ter um saco, hein? Wagner Moreno, obrigado, Wagner, por estar conosco. Ele que é o gestor de projetos do Sebrae, que atua no ecossistema de inovação e encadeamento produtivo. Obrigado, Wagner. Cara. Show de bola. Seja Obrigado, bem-vindo. Wagner. Obrigado, eu agradeço aí a oportunidade de estar aqui com vocês nesse programa. Obrigado. Você faz parte do escritório do Sebrae de Blumenau, mas tem uma atuação estadual, é isso, Wagner? Só para eu entender um pouco mais. Conta aí, começa contando a tua história. Isso. Hoje, né, atualmente eu estou aqui na regional, né, daqui de Blumenau, então atendo a região, são 38 municípios, né, aqui na regional de Blumenau, né. A regional, inclusive, que nos apoia, né, pô? Fernanda e Ionita, obrigado, né? Isso mesmo. É verdade. E, cara, qual é, assim, eu tava lendo aqui, né, a própria Fernanda tinha mandado para mim. Claro, o Sebrae tem várias frentes de atuação junto ao empresariado, né? Sinta-se bem à vontade, tá? Isso aqui é um bate-papo, mesa certo. De bar, tá tudo certo, né? Não tem cerveja, porque os patrocinadores reclamam se tiver. Eu achei que era cerveja, caneca. Será que tem aqui dentro? É água mesmo. Mas, cara, explica um pouquinho mais, né, do que é essa tua gestão de projetos, né? Eu sei que o Sebrae atua na consultoria, mas, pô, o ecossistema de inovação da nossa região é muito rico, né, cara? Qual que é a meta de vocês? O que vocês buscam fazer atendendo o empresariado? Certo. Então, atualmente, né, a gente está aqui com um trabalho no ecossistema de inovação. Então, o projeto do Sebrae para inovação, primeiramente a gente faz aí um mapeamento, né, para entender como está a maturidade, como que está em cada município, né? A gente fez um estudo aqui para Blumenau, então primeiro a gente fez um estudo municipal, mas a nossa ideia é fazer um trabalho regional, então para conhecer como que está o ecossistema de inovação. E quando a gente, né, faz esse mapeamento, a gente conhece os principais atores da inovação na região, né? Hoje a gente trabalha muito em parceria, né, com o Centro de Inovação aqui de Blumenau, que ele também atua de forma regional, né, com esses atores. Então a gente tem na região, são alguns embaixadores por municípios que apoiam, né, esse ecossistema. Aqui em Blumenau a gente tem um agente, né, local aí de inovação para trabalhar a inovação dos eixos, né? O que significa isso? Hoje o Sebrae ele fez esse mapeamento e a gente identificou alguns eixos para a gente trabalhar. Quais são esses eixos, né? A gente fala eixo, mas na verdade são segmentos. Então a gente trabalha com algumas cadeias, né? No caso, segmentos produtivos da região. A gente trabalha com o setor de tecnologia da informação, metal mecânica, a indústria têxtil e a indústria de saúde e também o turismo, que é muito forte aqui na nossa região. A inovação ligada nesses temas, então, nesses eixos. Isso mesmo. Então a gente faz, dentro desse programa, a ideia nossa é trabalhar com esses segmentos para a gente poder propor a inovação, né, dentro dessa cadeia, né? Então a gente tem hoje algumas grandes empresas que apoiam também essa questão de encadeamento, essa parte de inovação. E fora isso, a gente atua também com os empreendedores, né? Que é o caso aqui, né, até do podcast, né? Que são pessoas que têm ideias inovadoras para a gente poder desenvolver essas ideias, né? Em que sentido? A gente hoje não somente, a gente fala muito de startup, mas não só startup, né? Pessoas que têm ideias inovadoras, pessoas que atuam dentro desses eixos, né?
que tem ideias para poder desenvolver e trabalhar a inovação E tem dentro. bastante, né? Precisa desse apoio também. Sim, Como é sim, que funciona? Tipo assim, eu sou um cara que eu tenho uma ideia. E aí, com quem que eu falo? Onde é que eu vou? Como é que Sim. funciona esse trabalho do Sebrae? Importante perguntar. sim. Então, hoje, assim, o Sebrae ele atua muito com alguns parceiros, né? Então, caso a gente tenha aqui a prefeitura, né? Um exemplo em Blumenau, Uhum. que tem a sala do empreendedor, e também no próprio Sebrae, né? Vocês podem ir diretamente no Lá Sebrae. na Rua 15, né? Isso mesmo. Lá a gente tem aí, ó, esse atendimento, né, para a gente entender essa ideia, né? A gente entende a ideia. E aí a gente tem alguns atores que pode conectar ele dentro dessa jornada, né, empreendedora da inovação, né? Uhum. Atores aí que vão ajudar a entender melhor essa ideia, né? E muitas vezes, né, o empreendedor ele está um pouco perdido, né? Ele não sabe muito bem, ele tem uma boa ideia, muitas vezes ele é um bom técnico, né? Uhum. E ele não sabe para que caminho ele vai, né? E a gente do Sebrae, a gente Não tem tem nem tempo pra pensar, né? Tá muitas É. vezes ali na lida, né? Isso mesmo, ele está muito conectado à ideia dele, está muito na lida, ele só pensa ali no produzir, no Não, desenvolver. o cara começa a empreender às vezes por necessidade ali e tal, oportunidade, e não tem o tempo estratégico, que é o que vai fazer ele crescer depois. Né? Isso mesmo, né? Então, a nossa ideia é pegar esses empreendedores e colocar numa jornada empreendedora, né? Então, essa jornada ela é muito focada na questão de inovação. A gente fala que é uma pré-incubação, onde ele Uhum. passa por algumas capacitações, né? Hoje, assim, a gente fala o empreendedor, né? Ou a pessoa que tem uma startup, a gente fala muito que ele tem que ter aí a forma de apresentar, que é o famoso pitch, né? A gente Uhum. fala que tem o pitch elevator, né? Que a pessoa numa Sim. descida de elevador ele tem que apresentar a ideia dele. Então o Sebrae, a gente prepara esse empreendedor para que Depois eu vou fazer um pitch legal. elevator contigo ali. Então a ideia é a gente preparar ele, é preparar esse empreendedor para que ele, né, caso, né, ele tenha esse momento, nessa grande oportunidade, ele está pronto, né? Uhum. Ele está pronto para poder apresentar o negócio dele e que ele consiga vender, ele consiga investidores, né? Ele consiga aí ter uma jornada para poder apresentar essa ideia, conseguir vender o seu produto e fora outras ações, né, que o Sebrae faz também, aí como a parte de ter essas mentorias, pessoas que vão ajudar ele, tanto na parte jurídica, na parte de finanças, né? Muitas vezes a pessoa está lá, eu quero vender meu produto, mas não sabe qual é o preço, né, Uhum. que ele vai vender esse produto, qual é o ganho que ele vai ter, qual é a margem que vai sobrar para ele, né? Uhum. E aí vai, enfim, né, várias coisas, né, como os processos, né, a parte de muitas vezes ele começa a contratar pessoas para poder trabalhar e começa a ter a questão do problema de gerir pessoas, que muitas vezes ele não está preparado para isso, né? E depende, são né, vários acontecimentos na vida desse empreendedor, né? Uhum. A gente fala bastante disso aqui, né, Felipe? E apesar da gente já ter entrevistado os empreendedores aí das mais variados setores que tu imaginar, cara, deve citar exemplos assim, seu Valmir Miller, que é da área logística, distribuição, O Rafa ah, também, Rafa o Ventura, várias Rafa empresas. Ventura, que também é consultor de gestão e tal, e tantos outros, né, cara, assim, Uhum. que são proeminentes em seus setores, mas as dores são muito parecidas, né? Uhum. Sim, Geralmente gira em torno assim, de retenção de talentos, gira em Uhum. torno de saber o preço competitivo de mercado real. Às vezes o cara acha Uhum. que tá arrasando no preço e tá perdendo dinheiro, né, Wagner? Uhum. isso mesmo. Dentro do teu trabalho lá, tu falou que vocês fizeram vários estudos e tal. Como é que funciona esses estudos e tal? Ele é feito em parceria com o poder público? O que esses estudos de Blumenau, por exemplo, vem indicando, assim? Sim. Não, os estudos eles são feitos, né, muitas vezes em parceria mesmo com o setor público, né? A gente tem assim parcerias também com faculdades, né, são as L's da inovação, né? Então a gente tem aí as empresas, né? E, e esse trabalho que é feito, esse mapeamento, né, ele consegue diagnosticar a maturidade. Então, em que estágio que está a inovação dentro do município, né? E aí a gente consegue perceber o que, né, a gente pode trazer, que tipo de ferramenta, né, e quais são aí as vertentes que a gente vai trabalhar. Inclusive, né, como até comentei no início aqui, a gente tem, quando foi mapeado, a gente encontrou que os setores que a gente tem que trabalhar, né, nesse mapeamento, seriam esses setores, né, vamos pensar, prioritários. Não que os Uhum. outros a gente não vai trabalhar. A gente Sim. quer trabalhar o ecossistema como um E todo. esses setores é regional ou é mais Blumenau? Então, o estudo foi feito para Pra Blumenau, Blumenau, né? ok. Mas a nossa proposta agora é fazer um estudo regional, né? Para a gente poder entender o potencial da região. Uhum. Porque aqui a gente fala muito, né? Que a nossa região é uma região que ela é muito focada na questão de tecnologia da informação. E ela é Certo. reconhecida,
né? E quando a gente fez o estudo, confirmou que realmente é a tecnologia da informação. A gente fez o estudo, a gente confirmou que é a indústria têxtil, para Blumenau, mas a gente olha na região e a gente Uhum. enxerga que é a indústria têxtil, Tem mais. né? Que tem mais. Então, provavelmente, ele vai nessa linha, né? Nas outras regiões. Uhum. Mas pode ter uma vocação maior também para o turismo, que a gente Uhum. sabe que o turismo também é muito potencial. E tem aqui próximo, né? E isso tem. E aí o nosso trabalho em cima disso é saber como essas empresas estão se desenvolvendo na questão de inovação. Tem algum tipo de inovação nessas empresas, né? O poder público, as faculdades, as universidades, né? As entidades, como elas estão aí voltadas para a inovação, né? Hoje a gente tem a universidade como a base, né, de entrada, né, dessas pessoas. Hoje a gente vê os alunos, né, empreendendo, né, e Uhum. muitas vezes grandes ideias dentro dessas faculdades. Uhum. Então, nesse mapeamento, ele entra tudo, tanto a faculdade, existe iniciativas por parte da faculdade, existe iniciativas pelo setor público, então a gente começa a perceber que existe, né, a lei de inovação dentro do município, mas como Uhum. que está essa lei? Essa lei está atuante, está acontecendo, então nesse mapeamento ele pega tudo, é um geral para a gente entender a situação daquela localidade e aí a gente propõe ações para poder desenvolver. E uma das ações que a gente fez hoje é a gente ter esse agente, a gente tem um agente em loco, que ele faz todo esse relacionamento com esses atores. E o que a gente fez, né? A criação de uma governança. O principal aí, início de toda a inovação dentro de um ecossistema desse é ter uma governança. E a governança que vai dar as diretrizes, né? Criar esse plano de ação para poder trabalhar, né, Isso é uma a espécie de inovação. conselho? Isso, a governança é como se fosse um conselho, é formada aí por, né, no caso, empresas, né? Então a gente tem os atores, que é o principal favorecido, vamos pensar que a ideia nossa é trabalhar né, as empresas, a gente tem aí o poder público, que faz parte dessa governança, a gente tem aí entidades, né, como o Centro de Inovação, né, as faculdades também fazem parte dessa governança, né, entidades como aí o Sebrae, o Senai, o E Cinemaes, qual que é né? o efeito prático dessa governança? Vocês tomam decisões concretas que, tipo, é um auxílio individual ou é pensado num auxílio coletivo? É uma coisa que é direcionada pelo poder público ou existem iniciativas privadas também? Sim. Então, dentro da governança, a gente tem a iniciativa privada. Então, a gente tem a Certo. cadeira das empresas, né, a cadeira das entidades, do poder público, e aí né, como é um colegiado, né, onde se pensa no município, né, como um todo. Então, assim, o que a gente vai atuar, o que a gente vai fazer dentro dessa governança para trabalhar? Então, a gente, sim, vamos pensar, Blumenau ainda está no estágio, vamos pensar assim, no estágio mais inicial. Então, as iniciativas são mais voltadas, né, para essa base ainda, né? Então, é um trabalho com faculdades, é um trabalho para fortalecer a governança. Então, a ideia nossa agora é trazer alguns eventos para a gente fortalecer essa governança, para eles conhecerem um pouco mais do que é um ecossistema. Até a gente levou agora alguns empresários para uma missão técnica, né? O Sebrae aí levou esses empresários para Londrina, né? Londrina, a gente tem lá um grande ecossistema com uma governança muito forte. E aí tá engraçado, né? Porque o pessoal de Londrina, que é do Paraná, eles vieram para Santa Catarina, conheceram, porque aqui é referência, né? Santa Catarina é referência em inovação, e eles conheceram, só que lá a governança deles é muito forte. Então a gente foi lá para conhecer o trabalho deles. Porque assim, a inovação, a gente tem muitas ações aqui dentro do estado de Santa Catarina. Só que o estado do Paraná, ele é muito forte na governança. Porque para um ecossistema funcionar, a gente precisa fortalecer essa governança, E né? essa governança tem reuniões frequentes? Como é que funciona? Assim, qualquer um pode participar ou é só realmente para os Pois é, isso aí eu conselheiros? queria perguntar. Sim, Desculpa. então, existe um conselho administrativo, né, que aí é algo documentado, né, então Uhum. esse conselho administrativo aí quem criou, então tem tudo isso é formal, né, e existe o informal, que é um conselho consultivo, aí sim, né, cabe essas, né, as pessoas que Em têm geral, interesse, participarem. isso mesmo, que são pessoas que vão ajudar a fomentar e desenvolver esse ecossistema, né, aí está aberto, né, para poder ter mais pessoas que contribuam. Até assim, a vinda aqui é até legal a gente falar que isso já vem acontecendo. E às vezes muita gente está empreendendo, muita gente tem ideias legais, muitas
né? Às vezes a gente tem aceleradoras, aí tem incubadoras, pessoas que têm por conta própria, iniciativa, né, privada, e muitas vezes desconhecem desse trabalho que está sendo feito, Uhum. né? E poderia se envolver, levar conhecimento e aprender também, né? Isso mesmo. Quanto mais gente participa, quanto mais gente se envolve dentro desse ecossistema, é melhor. É melhor porque fortalece ainda mais e consegue disseminar melhor as ideias, né? Queria botar um parênteses aqui. Poucas pessoas sabem que a gente é referência aqui na inovação, né? É legal a gente registrar isso, né? Que tipo de inovação, assim, a gente é referência hoje em Santa Catarina? Então, hoje o setor, né, de tecnologia da informação, ele é referência, né, no estado de Santa Catarina. Uhum, Não tu só aqui colocou ali, né? não só aqui na região de Blumenau, mas a gente tem, né, Florianópolis, né, muito Uhum. forte, né, nessa linha de Tem até tecnologia uma da informação. disputa aí, né? Blumenau e Floripa são duas empresas bem referência mesmo nesse setor. Né? Sim, sim. Num setor metal mecânico, por exemplo, que é uma coisa absolutamente tradicional, indústria pesada, tal. Até a indústria tá fazendo uns comerciais aí falando, venha trabalhar na indústria, nós somos Uhum. legais também e tal. Tenho acompanhado na rádio, achei interessante, até queria trazer alguém talvez do sindicato das indústrias aí pra Sim. gente trocar uma ideia. Porque não, se assim, estava difícil reter talento no escritório com ar-condicionado, na indústria, Imagina na indústria. na indústria deve estar mais Sim. difícil ainda. Mas o que seria uma ação de inovação numa indústria metal mecânica? Sim. Assim, tem algum case, alguma ideia, alguma coisa que vocês discutiram? Não, hoje, assim, a gente fala muito da questão da internet, né? Assim, a gente fala da indústria 4.0, né? Que ela trabalha muito essa questão de a gente automatizar, né? Automatização, né? Usando a Sim. internet, né? Então, hoje, né? A indústria, ela deixou de ser uma indústria tradicional, né? Hoje a gente foi até interessante que a gente foi lá em Londrina, né? Lá no Instituto do Senai, ele trabalha já com a inteligência artificial dentro dos processos de automação dentro de uma fábrica. Então a gente começa a enxergar uma fábrica, não uma fábrica com, né, com vários operadores, mas com um robô, utilizando inteligência artificial, né, que ele consiga, até conversando, né, aqui com o Felipe, né, a gente falando de processos, né, é muito interessante, porque hoje a gente consegue dimensionar dentro de uma fábrica um processo mais, né, otimizado. Então a gente consegue produzir com uma melhor eficiência, né, até dimensionar melhor. A gente fala metal mecânico, então assim, uma chapa, muitas vezes, a gente consegue projetar isso de uma forma que a gente consiga não perder tanto, né, não ter tanto retrabalho, né? Isso tudo a inteligência artificial, ela vai, com o tempo, ela vai se retroalimentando para poder produzir de uma forma muito mais eficiente, né? E aí tu otimiza processo, gera mais, no caso, aproveita melhor os recursos, então Sim, sim. faz parte da indústria. Né? Isso mesmo, isso mesmo. E muitas vezes a gente não enxerga isso, né? Deixa eu aproveitar esse momento para a gente falar dos nossos patrocinadores. Eu quero agradecer mais uma vez nosso patrocinador Master Arte Pro Comunicação Visual, projetos especiais, letra caixa, luminosos, totos, envolvimento de frota, tudo que você precisar no estado de Santa Catarina, a Arte Pro está à disposição para lhe atender. Cloud Park Hub de Mobilidade, a Cloud Park, que é uma startup de tecnologia que gere estacionamentos da Maquininha até a Cancela, do Acre até o Rio Grande do Sul, você pode contar com a Cloud Park para atender. A gente fala Acre porque eles têm um estacionamento no Acre mesmo, tá? É real. Além disso, a gente hoje conta com um patrocínio de Silva Terraplanagem. Obrigado por esse patrocínio. O microempreendedor aqui de Blumenau que está aí se desenvolvendo e acreditando no projeto do Empreendedor Cast. Você que precisa de uma Bobcat, de um caminhão, parte de terraplanagem, o pessoal da Silva Terraplanagem pode ir atender. E os apoios, claro, do CDL Blumenau e Sebrae Santa Catarina. Eu sempre falo que esses dois apoiadores eles dispensam apresentações porque são realmente entidades importantíssimas do ecossistema de empreendedorismo da nossa região. Muito bem. Rádio Mix FM 106.3. Estamos nas ondas da Mix, hein? Toda terça e quinta. Nutriblu Gastronomia Empresarial, cozinha na sua indústria, comida transportada, pessoal da Nutriblu, que alimenta a galera aqui do Empreendedor Cast. Além disso, PHNX Consultoria Imobiliária, Creativity Digital Hub e... Eu esqueci alguém? Acho que não, cara. Acho que é todo mundo. Isso aí, Não, é isso aí. Os nossos Show de bola. apoiadores master. É gol! É, um monte de gente, né? Graças a Deus. É. Estamos E aí. a gente quer agradecer, viu, Wagner? Porque quando a gente começou e tal, o Sebrae, a gente já tava com um corpo quando eu busquei o Sebrae e, cara, nem pestanejaram, né? Nem pensaram duas vezes, né? Vão apoiar e tal. Isso é muito bacana a gente ter essa abertura, né? Importante pra nós também esse apoio. Verdade. Ô, Wagner, com o que tu trabalhou já? Conta um pouco da tua experiência profissional. Eu já estou com o Sebrae há 14 anos, né? Eu Começou jovem lá. comecei jovem, né? Office boy. Mas eu estou com o Sebrae há 14 anos. Então, assim, eu entrei num programa que é um programa... eu era do Sebrae em São Paulo.
E o programa que eu comecei a atuar chamava Projeto Empreender, que é um programa do Sebrae de Santa Catarina, Uhum. né? E foi levado para o Sebrae São Paulo. E lá eu atuava com, a gente chama de núcleos setoriais, é trabalhar com esses grupos de empresários, né? Fortalecendo o associativismo. Então, Uhum. trabalhava aí com Mais ou menos que as entidades tipo da FACISC fazem. Assim. isso mesmo. É o mesmo programa que a Facisc faz, era feito pela Facesp lá do estado de São Paulo, é o mesmo Ah, programa. entendi. Não era ligado ao Sebrae. É, Lá- é o Sebrae. O Sebrae, na época, lá era o patrocinador Entendi. dos eventos. Então, tinha uma ligação, né? Hoje, a Facisc faz isso, né? Continua fazendo, que já veio desde lá na época eu trabalhei em 2008, então já vem desde aquela época, assim, mas já era um tempo antes aí. E aí eu fiquei por 2 anos dentro desse programa e depois eu entrei no Sebrae, né? Atuando aí como colaborador. E eu entrei como um analista de atendimento, fui para São Paulo, fiquei lá 2 anos, aí depois eu fui para Ourinhos, né, atuando como consultor. E lá atuava mais na questão de atendimento mesmo, né? Então eu atendia confecções, né, as indústrias, Uhum. atendia empresários na parte de consultoria, finanças, marketing, Que é o que processos. Tudo um pouco. O Sebrae faz, né? Com Sim, maestria, inclusive. sim, isso mesmo. Então, e também gestão de projetos, né? Então, eu atuei na parte de. Atualmente, né, antes de vir para cá, eu estava atuando com um programa de startup e um programa de turismo também, né, turismo regional e os atendimentos, né? Então, aí, atendimento sempre estive em contato com os empresários, né? Então, fazia de tudo: formação de preço de venda, fluxo de caixa, DRE, melhoria de processo produtivo, né, gestão de pessoas. E tu Então, nasceu Uhum. onde, pô? a minha cidade chama Parapuã, Parapuã, é Paraná, isso não? estado de São São Paulo. São Paulo, Paulo. São interior. Paulo, interior. E aí de lá veio desbravar o mundo, então. Vim aqui pra Blumenau conhecer aqui, cidade muito boa. Perigo gostar. Então, na Não verdade, voltar mais. eu vim a passeio em 2022, e aí eu vi o Sebrae e falei, putz, podia trabalhar aqui, tem Sebrae aqui, e deu certo. Vim aqui, tô. Legal. O que mais chama atenção na cidade de Blumenau, assim? Tens essa visão econômica, né, do business e tal, até pelos estudos e tudo que, claro, tu também participa ali Aham. na linha de frente para a consolidação desse trabalho, né? Mas o que mais chama atenção, assim, de maneira até subjetiva, assim? Não estou perguntando, o que chama atenção um espaço físico, algo, não. Sim. Eu queria entender tua percepção de cidade, assim, o que tu encontra de diferenciado nessa região, no ecossistema de empreendedorismo, inovação e tal. Uhum. Primeiramente, acho que assim, acho que todo mundo que eu acabo conversando aqui em Blumenau é que o pessoal é muito trabalhador. Então, acho que quando a gente tem pessoas engajadas, pessoas dedicadas, isso ajuda muito, né? A desenvolver o ecossistema. Porque você sabe que, assim, se você, né, cria lá um plano de ação, cria, né, algumas ações, sabe que as pessoas vão se comprometer e vão atuar. Isso é um grande diferencial, né? É um grande diferencial porque quando a gente trabalha com grupos, quando a gente não tem pessoas comprometidas, pessoas dedicadas, a gente sabe que o negócio não vai, né? Então, assim, primeiramente é isso, né? Acho que eu vejo as pessoas muito dedicadas, pessoas assim que eh, elas têm a questão dentro do empreendedorismo, né? Que é o foco, né? É o foco, a pessoa ter aí um objetivo, ter dedicação. Então, isso para mim é algo muito, que eu acho que assim, muito valoroso dentro do empreendedor, sabe? Uhum. E de todos esses segmentos que tu falou dos estudos, assim, tem algum que mais chama atenção, no teu feeling mesmo, assim, para crescimento e desenvolvimento? Sim. Para mim, assim, o setor de tecnologia da informação, eu vejo ele como pensando na inovação, né? Uhum. Hoje, assim, por ele estar muito ligado a essa parte né, de tecnologia, né? Então, ele tem aí um viés da inovação. Então, eu vejo hoje uma grande oportunidade, né? Até mesmo para a gente, até o que a gente está aí em vias de criar um trabalho, que é a indicação geográfica, né? Que é a gente ter uma marca, né? Uma marca da tecnologia da informação de Blumenau, né? Blumenau e região. Vamos pensar em região, não somente, né? A gente até fala, né, do Vale Europeu. Então a gente pensa aí ter uma marca, né? E isso fortalece mais, que assim, Fortalecer o regional, né? isso, porque a gente sabe assim, o produto que saiu da região ali é um produto bom, é como se fosse um certificado de qualidade. A gente conseguir esse carimbo, né? E é um trabalho que a gente está discutindo lá dentro desse eixo de tecnologia da informação, que é criar essa marca. Na verdade, assim, a marca, né? Vocês que estão aqui na parte de comunicação sabem muito bem que a marca não é
não é muitas vezes assim, é a gente que quer impor, mas ela já foi criada, então ela já tem um nome, né? A gente sabe. Sabe que existe um selo produzido em Blumenau, né? Isso. E assim, não querendo, né, pelo amor de Deus, não que tenha sido eu, nada a ver, mas quando eu tava em Pomerode, eu vi um selo feito em Pomerode, e na época eu mandei uma foto pro prefeito, e disse, ó, prefeito, pô, tinha que ter um selo feito em Blumenau, né? Pô. Sim, sim. Não, e é isso que a gente tá E trabalhando aí, lá. tipo, meses depois surgiu o selo produzido em Blumenau e tal. E às vezes o empresário daqui não... Até falta talvez um estímulo por parte da prefeitura. Eu não digo estímulo financeiro, não. Uhum. Mas assim, um contato mesmo, né? De ir atrás do empresário, conversar, Sim. pedir, né, cara? Botar lá o Sim. selo e tal. Até inclusive, né? Porque isso Assim, fortalece a marca da cidade e fortalece a sim. marca do cara também, né? Até inclusive, né, junto com o Sebrae, a prefeitura ela criou aí chama de Place Brand, que foi, não sei se vocês chegaram a ver. Eu vi. Eu vi também. Então criou-se a marca de Blumenau, que é a marca turística, né, da região, né? Particularmente, não me agradou tanto assim, mas tá bom, né? Isso, é um Deve ter uma trabalho. explicação Sim, lá. tem toda uma explicação do trabalho, né, que foi feito para aí Eu não cheguei a ler a é, explicação, então isso. não vou falar nada. Mas no primeiro Sim. momento pareceu uma marca meio assustadora, assim. Sim. Né? Do nada. Sim. Assim, a ideia, né, é fazer um trabalho da marca turística, né, para poder vender a cidade de Blumenau, né, para outras regiões, né, para a gente vender e trazer o turista para cá. Não Uhum. só o turista, o investidor, né, é trazer aí, é que a gente estava falando, né, quando a gente cria, a gente sabe que aqui é um polo têxtil, é um polo de tecnologia da informação. Se a gente tiver, né, esse selo, que é o trabalho que a gente quer fazer, que é a indicação geográfica, que hoje, se a gente pensar assim, o queijo da Serra da Canastra, é indicação geográfica, né? Sim. E a ideia é a gente fazer isso. Então, a gente ter um selo para a gente poder falar, olha, o produto desenvolvido ou o serviço desenvolvido aqui em Blumenau, né? Falando de Blumenau, mas é região como um todo, né? Vamos pensar, no Vale Europeu, é um produto que ele tem uma garantia, uma certificação, né? Vamos pensar, né? Ele é um produto de qualidade. De qualidade, isso mesmo. Com essa experiência que tu tem voltando agora no assunto de empreendedorismo, né? Com essa experiência que tu tem de dar mentoria, ou que seja a consultoria, né? Quais são as maiores dores aí dos empresários que tu passou nesse tempo que tu teve de experiência aí? Sabes Na me tua dizer? opinião. Aham. Então, assim, primeiro, né, o empresário muitas vezes ele chega assim, o empreendedor, né? Não é que às vezes assim, vai no Sebrae e a gente fala assim, putz, o cara vai lá com uma ideia, o cara tá viajando assim, tá lá na nuvem assim, né? A gente pega e puxa o pé dele, né? Para ver ele descer. Não é que eu vou frustrar a ideia dele, né? Mas assim, a gente tenta colocar a realidade para esses empreendedores, né? E a gente percebe, assim, uma das maiores dificuldades é, sim, a parte financeira, né? Então, muitas vezes ele não tem essa... Você começa a colocar isso na ponta do lápis e, cara, pô, peraí, você precisa ter aqui né, um capital de giro para pagar isso aqui, você tem que ter isso. Porque, assim, muitas vezes ele tem ali um valor, né, um dinheiro, que ele muitas vezes ele saiu de uma empresa, né, ele tem ali um valor rescisório, ele fala assim, isso aqui eu vou investir, eu sei, eu conheço. Só que aí ele, né, na hora que a gente começa a fazer a análise ali do planejamento dele, ele fala assim, putz, mas se você não vender, né, daqui... né, 2, 3 meses você vai, né, você vai se Não endividar. sobra nada. Não sobra nada. Então a gente percebe que a falta de capital de giro, né, é um grande problema dentro das empresas. Mas esse problema desses empreendedores se vai pela falta de planejamento. Então, assim, não é a falta de dinheiro, mas é a falta de planejamento. Saber o que né? vai acontecer na frente, né? Isso mesmo. Prevendo um Um cenário ali. cenário né? ruim. Isso. Então ele tem que ser pessimista, Tem né? que ser pessimista Se ele também. for só otimista, né, não estou falando que ele não. Não, porque uma das características é a pessoa perseguir seu sonho, ele sabe, né? Mas a gente tem que ser realista e falar: olha, peraí, se você projetar isso a um longo prazo, né, a sua empresa, né, daqui 3, 4 meses, se você não tiver previsto esse valor aqui, sua empresa vai quebrar, né? Então, assim, o que eu vejo hoje, né, uma das grandes dificuldades é a falta de planejamento, mas muitas vezes o empreendedor ele não sabe que tem que planejar, ele faz a conta ali muitas vezes a conta Padaria. de pão ali, é isso mesmo, de padaria, A eu vou conta de fazer isso, faço padaria. aqui, vendo aqui, se eu vender isso eu vou, né, e, né, a realidade. Então a gente está aqui para poder ajudar esse empreendedor, né, a ter essas variáveis, né, a entender as características de um empreendedor, né. Eu vou dizer aqui que eu tive muito problema com pessoas, cara. Sim. Meu problema não foi financeiro, porque a minha sócia tinha faculdade de Isso. administração e finanças. Isso ajuda muito, né. Ajuda, Mas né? Ajudou. a parte de pessoal é uma dor que tu sente também, assim, porque assim, quando tu pega o empresário no momento ali do início da jornada, é óbvio que pessoal não é um Sim. problema, porque ele vai ser a pessoa. Isso né? mesmo,
Mas tu chega a atender o cara nesse ponto assim do tipo, tá, precisa ir no funcionário, e agora? Sim. Sim, assim, é a grande dificuldade, né? Porque assim, a partir do momento, né? Ainda mais o segmento assim, de indústrias, né? Que você, para você poder crescer, né? Automaticamente, conforme você cresce com a quantidade de funcionários. Você vai aumentando a quantidade. Ainda mais assim, que ele não tem uma grana para poder investir numa automação, então ele É. vai lá, precisa de gente, vai Aham. contratando. E o que acontece? Ele chega em um determinado ponto que ele fala assim, putz, e agora? Eu não consigo mais gerir esse pessoal, né? E aí começa a ter conflitos, né? E ele, por ser o dono, então ele vai lá, conversa, e às vezes... E até eu lembro muito bem, uma vez eu conversei com um empresário, eu falei assim, cara, você tem que começar a dar feedback, né? Uhum. Começa a conversar, vai lá, fica mais dentro da empresa. Porque assim, o que ele ficava? Ele ficava, eu cuido do dinheiro. Mas, cara, vai lá na fábrica, conversa com os colaboradores. Né, bate esse papo. Aí, conforme ele começou a conversar com os colaboradores, ele teve uma surpresa. O que acontece? Quando você vai dar um feedback, você também abre, né? E você abre, você fica aberto para receber um feedback. A hora Uhum. que os funcionários começaram a falar dele, mas você não para na empresa, você está gastando muito dinheiro, né? Uhum. E aí ele começou a levar né, uma chamada também dos funcionários. E ele, Uhum. né, ele falou, putz, cara, eu achei que eu era o bom aqui, ajudava todo mundo, mas na verdade não, Uhum. né? E às vezes ele falou assim, cara, é melhor me afastar da empresa. Melhor não ficar aqui, porque assim, e aí, né, ele foi se capacitando, aprendendo a ter um bom relacionamento com os funcionários, né, a criar, né, a questão de senso de pertencimento, a fazer uma Uhum. reunião, né, tá mais próximo. Então ele começou a conhecer melhor também essa parte de gestão de pessoas, Uhum. né? Sim. E a gente ajudou bastante ele. A gente tem aí alguns cursos, né, que pode ajudar esse empresário, e a gente ajudou na época esse empresário a se capacitar, a se preparar para poder fazer uma abordagem melhor, estar mais próximo do colaborador, né? Uhum. Se esses empresários quiserem o acesso a esses cursos, né? É tranquilo para fazer? Sim, é, até pode procurar nosso escritório, né, a nossa gerência ali, e a gente tem, né, esses cursos que acontecem, né? A gente também tem plataformas online que ele pode Uhum. fazer, mas também a gente tem os cursos Tu presenciais. lembra quais são os cursos? Tu pode citar alguns aqui? Olha, no momento, assim, a gente tem alguns, igual eu falei, como eu estou chegando na Uhum. regional aqui, assim, tem alguns cursos que a gente faz, que é um curso mais voltado para empresas de pequeno porte, né? Uhum. Geralmente gestão de pessoas é para empresa de pequeno porte, que ele tem aí uma quantidade de colaboradores, pensando em gestão de pessoas, né? Sim. Mas assim, a gente tem, vamos pensar em cursos de gestão, porque tem os Uhum. nomes do Sebrae, mas assim, a gente tem cursos de finanças, a gente tem Uhum. cursos de Tem. marketing, né? Toda a parte de gestão a gente tem cursos, né? Uhum. Então tem cursos de processos, todos os cursos dessa parte de gestão a gente tem aí Uhum. para poder atender esse, Legal. esse empresário, né? Uhum. Cara, a gente falou sobre o geral da tua vida, falou um pouco sobre o estudo do Sebrae. Em algum momento, desculpa a audiência, mas hoje tá punk. Em algum momento tu falou também sobre o centro de inovação, né? Parte de inovação e tecnologia. E claro, a gente tem aí dezenas de grandes exemplos do mercado de tecnologia blumenauense, né? Poderia passar alguns minutos, Sim, talvez até horas citando todos eles aqui, porque realmente são muitas empresas. Mas dentro do cenário de tecnologia, com certeza tem muitas iniciativas também, né? sim, Startups e tal. Tu tens uma noção de número, assim, de quantas empresas surgem dessas, ou algo nesse sentido? Não precisa se comprometer se não sabes os sim, números, assim, mas eu queria ter uma noção da dimensão disso. Porque a gente sabe que tem muita empresa grande contratando, até algumas demitindo também, né? Mas contratando e tal. Sempre tem, falta mão de obra, falta programador, mas também tem as startups, tem uma sim, porrada, assim. No sim, teu sentimento, tu sente que também é grande esse mercado de pequenas empresas nesse setor? sim. Até inclusive, assim, é o que a gente anda discutindo dentro lá dessas reuniões da governança, porque assim, hoje a gente tem assim a gente faz as ações, vamos pensar assim, de movimentar o ecossistema. Aham. O que que seria isso? A gente traz essas ideias para poder aí fomentar. Então, assim, são geralmente dentro de faculdades, eventos como Hackathon, fazem eventos de Ideathon, para trabalhar esse ecossistema. E o que que acontece Legal. muitas vezes, né? Ali surgem várias ideias, né? Que a ideia já é o início de tudo ali para começar uma startup. E a gente sente assim, cara, surgiu né, uma avalanche de ideias, possíveis startups, e muitas vezes a gente não tem aí a continuidade desse trabalho, né? Aham. Assim, para chegar num número e mensurar, né? Hoje eu não tenho, porque assim, a gente tem trabalhos sendo feitos por universidades, por iniciativa privada, por, né, Tem grupos de investimentos, tem várias coisas. é.
Mas assim, é um estudo que até Mas assim, o teu sentimento é grande o negócio sim, mesmo. é grande, é grande. Até assim, o que que a ideia nossa do Sebrae, até pedir lá pro nosso observatório para ver se a gente consegue mensurar, né, esses trabalhos que estão sendo feitos de forma É, isolada, muitas a vezes, né? ideia de ter um número, um índice, uma métrica é legal para a gente acompanhar a evolução desse Sim, processo, né? sim, Porque fala-se muito do mercado de tecnologia aqui da região, né? Eu acho que até os principais arrecadadores do município são desse mercado. sim, Eu acho que o arrecadador, o CNPJ único, como que mais arrecada, não é da tecnologia, é da área de varejo, se eu não me engano. sim, Mas o CNPJ somados da área de tecnologia são os maiores contribuintes do município. sim, Mas a gente não tem métrica, né? Tá de sim, convir comigo assim, a gente tem métrica, claro que tem, né? Número de CNPJs sim. e tal, mas não tem métrica talvez da movimentação desses Isso. caras, né? É porque Desses, muitas desses vezes, atores assim, aí. a parte de inovação, né, é complicado, assim, a gente mensurar, porque, assim, é algo que está, muitas vezes, interno dentro de uma empresa, né, muitas vezes Isso. complicado isso, O né? cara tá incubando ali uma Tá startup e tal. isso mesmo, né? E às vezes vai até fora daqui, né? Ah, tem lá uma incubadora em tal lugar, o cara vai lá né, e aporta lá um recurso para poder trazer essas ideias para dentro da empresa. Então tem isso, né? Hoje, ainda mais pensando nessa questão de globalização, questão mais, né? Você pode ir para qualquer lugar, né? Uhum. É, hoje tem gente em Blumenau que trabalha pra Europa, por exemplo, Sim, né? sim, Não Sim, sei isso se que é tu já. legal, né? É, Uhum. inclusive startups daqui que sim, trabalham fora, né, sim, da região, né, cara? sim, Aí como é que tu vai mensurar isso é, também? Não é fácil, né? sim, Na sim. internet. Agradecer os nossos patrocinadores. Arte Pro Comunicação Visual, nossa patrocinadora Master. A gente também quer agradecer Cloud Park, Hub de Mobilidade, estacionamentos aí em todo o Brasil. CDL Blumenau, Sebrae Santa Catarina, nossos apoiadores que dispensam apresentações. Rádio Mix FM 106.3, Nutriblu Gastronomia Empresarial, PHLX Consultoria Imobiliária e Creativity Digital Hub. Essas são as empresas que patrocinam e apoiam esse programa. Wagner, a gente está chegando no final, fica tranquilo. O Wagner tem mais um compromisso depois da gravação. É, Isso. hoje foi mais rapidinho, né? Hoje foi bem mais rapidinho, acho que é o menor episódio, hein? É. Mas é por um bom motivo, ele tem compromisso depois e é legal a gente fazer esse registro também Sim. da parte da inovação. A gente vai fazer umas perguntinhas agora. Não é que precisa ser resposta rápida. A gente só quer que tu não pense muito para responder. A gente quer algo mais intuitivo, entendeu? Tipo, Tá. pum, entendeu? Se quiser acrescentar alguma coisa, É, depois pode. pode falar e tal, mas tenta não pensar muito para responder. São perguntas bem genéricas, nada demais. Filipão, pode dar-lhe. Defina um bom vendedor. Cara comunicativo. Comunicativo? Tu diz que comunicação é a maior qualidade de um vendedor? Ah, eu acredito que sim. Boa. O que você mais observa ao entrar numa loja para comprar um produto, Wagner? A disposição dos produtos. A parte de estrutura mesmo, Isso. posição. O que é gestão? Gestão é algo bem complexo, né? Mas tenta definir aí, vai. Vou dar um tempinho. Ah, o que eu vejo como gestão é assim, né, primeiramente é o empreendedor, o empresário, ele entender o todo do seu negócio. Então, assim, primeiro ele definir um bom planejamento, né? Ele ter aí um objetivo claro e isso ser distribuído dentro de, né, quando a gente fala a parte tática, ele colocar isso dentro de cada caixinha dentro da empresa. Então ele ter ali dentro do foco, do propósito, do objetivo específico dele, ele conseguir que cada área dentro da empresa, às vezes o empreendedor ele não tem as pessoas, mas ele tem as áreas, né? Então ter um objetivo para vendas, um objetivo para finanças, um objetivo para marketing, e dentro desse objetivo ele definir os planos, os pequenos planos de ações para poder aí fazer sua gestão, né, suas microgestões dentro de cada área, que aí ele consegue ter um todo e consegue chegar no objetivo geral dele. Acho que foi uma das melhores definições de gestão. Eu gostei também. Eu vou mudar um pouquinho a pergunta. Ô, Wagner, o que tu acha da importância da prevenção jurídica para os negócios? Você fala no sentido dele Se prevenir juridicamente com relação ao processo de trabalho dele. tá. Eu acho que é importante, né, para o empresário, o empreendedor, né, ele conhecer primeiro né, o que ele precisa juridicamente, né, para o negócio dele, Uhum. né? Muitas vezes a gente pega aí, vou dar um exemplo, setor do turismo mesmo, né? Muitas vezes ele não sabe o que ele tem que ter para poder aí receber e não ter problemas com esse turista que está sendo embarcado dentro da empresa dele. Ah, vou fazer um turismo de aventura, né? E se a pessoa cai, se acidenta, qual a responsabilidade dele, né, perante Uhum. essa questão? Mas é fundamental, então. Isso é fundamental. Beleza. Filipão? Quero fazer mais uma pergunta. É, ia perguntar isso aqui? Era Eu vou tu. mudar a pergunta também, então. Então Pode ser? dá-lhe. Tu já mudou? Boa. Posso mudar? Tá.
Cara, qual que é a tua opinião sobre esse trabalho que a gente está fazendo aqui do podcast, falando sobre empreendedorismo? A tua opinião sobre esse Essa assunto, iniciativa, assim, o que né? a gente está fazendo, essa iniciativa? Olha, para mim, assim, o que vocês fazem aqui, assim, é um trabalho que eu vou falar assim, é dignificante no sentido de vocês poderem ajudar quem está empreendendo, né? Primeiramente, quando a gente fala em disseminar informações, eu acho que assim é algo que para mim é muito valoroso dentro do ser humano. Então, assim, para mim, primeiramente, é dar os parabéns para Obrigado. vocês por Obrigado. essa iniciativa e Uhum. que isso tem que se propagar para mais pessoas, que vocês continuem fazendo esse trabalho e que vocês tragam mais pessoas para poder. Quanto mais a gente tiver iniciativas, mais pessoas pensando em empreendedorismo, pensando em ajudar o próximo, né? Eu vejo vocês aqui como grandes empresários, né? Há pouco eu conheci a empresa, né, de vocês e todo mundo tem uma história. E quando a gente conta a história de alguém, essa história ela ajuda a encorajar, ela ajuda a pessoa a fazer uma reflexão, né, do caminho que ela está fazendo, né? Porque Uhum. muitas vezes ela não enxerga, né, dentro do próprio negócio dela, mas quando ela escuta alguém falando e comentando a respeito, isso ajuda ele a ter uma percepção do negócio dele e falar, putz, cara, eu estou indo para um caminho que não vai me levar aonde eu desejo, né? Não Uhum. vai me levar no meu propósito, no meu objetivo. Então, assim, primeiramente, para mim, o que vocês fazem aqui é um trabalho que são poucos que fazem, enquanto faz, né, ajuda muito a esse pequeno empreendedor e para quem muitas vezes, né, nem pensou que poderia empreender. Né? E serve de inspiração, né? Isso mesmo, serve de Legal. inspiração para o próximo. Uhum. Sim ou não, bem rapidinho, tem controle absoluto das tuas finanças? Sim, Não. sim, não. Mais ou menos. Na última pergunta, a gente brinca com isso, porque... São bem poucos que têm um controle absoluto. bem poucos, bem poucos. A maioria diz não. A maioria. Ô, Wagner, eu queria que tu deixasse pra gente finalizar, né, uma mensagem, assim, pro micro e pequeno empresário, no sentido de como o Sebrae pode contribuir, e uma mensagem de motivação mesmo pra esse cara que tá aí daqui a pouco lá, olhando a gente, pensando, eu tenho uma ideia aqui, eu quero empreender. Sim. Primeiramente, assim, sim, o Sebrae, né, deixa o Sebrae à disposição. Eu gosto muito do que eu faço, então, assim, já estou há algum tempo nessa jornada, algum tempo com empreendedores. Então, assim, primeiramente, pessoal, assim, tem um propósito, né? Pense no que você vai mudar e transformar a vida das pessoas. Primeiramente é isso. Então, assim, o que eu vou fazer que eu vou aí fazer diferente? Então, assim, para ser empreendedor, eu tenho que pensar que tipo de problema, que tipo de dor que eu estou resolvendo e o que isso vai impactar. Muitas vezes a gente fala assim, não vou pensar, não vou também ter uma visão de um sonho, né? Mas a gente tem que sonhar sim, sonhar, tem um sonho grande, tem um sonho que o nosso negócio hoje é pequeno, mas todo mundo passou por isso e eu vou poder crescer Legal. e me desenvolver. E assim, o Sebrae, né, eu deixo o Sebrae à disposição porque assim, a gente tem muito para poder contribuir com esses empreendedores, com esses empresários. Então assim, tem desde quem tem uma ideia, para quem já está empreendendo, para quem já tem um negócio, né, e quem quer crescer. Então a gente tem tudo aí para poder ajudar esses empreendedores. Legal. E o que eu penso assim, pessoal, eu vejo na vida, né, eu falei muito de propósito, mas a gente tem que sempre ter esse foco, sempre ter esse objetivo maior, que é poder aí transformar, né, a realidade, transformar a vida das pessoas. Pense você aí como empreendedor, como empresário, que o negócio não é só seu, que Uhum. você tem uma família, você tem pessoas que necessitam desse seu negócio. E você está desenvolvendo tanto uma comunidade, desenvolvendo o ambiente, melhorando esse ecossistema, né? Legal. A sua empresa está inserida dentro, né? A gente tem pessoas que estão aí fazendo parte desse negócio. Então, ter essa visão, né, de que você está ajudando, que você tá mudando a vida de muitas pessoas. É isso que eu sempre penso, né, como um empreendedor, né? Bacana, Muito Wagner. Wagner Moreno, então, do Sebrae. Obrigado, cara, ter vindo aí, né? É uma satisfação tremenda te receber, né, Filipão? Muito obrigado. Tamo junto. É isso aí. Eu agradeço. Obrigadão. Agradeço aí. Valeu. Obrigado e A você, parabéns. a você que tá nos acompanhando no YouTube aí, se inscreva no canal, curta esse episódio, compartilhe com seus amigos aí, o Sebrae marcando presença aqui no Empreender Cast, nosso apoiador também, né? Você que está nas plataformas de streaming, deixe seu like, compartilhe e, claro, no www.empreendasc.com.br você encontra muito conteúdo acerca de empreendedorismo para te motivar a crescer ainda mais. Valeu! Vai lá. Falou!